Lembra que eu fiz um comentário lá para vocês no início do primeiro horário e falei, consegue visualizar a importância da quantidade, da precisão, da atomização, da velocidade que a mistura ar-combustível tem em relação ao quanto o meu motor vai produzir de torque e também de potência? Lembra que eu fiz essa pergunta para vocês? Pois então, vamos relembrar isso agora. E um ponto forte aqui, um ponto alto que eu vou querer comentar com vocês, é o que vai falar agora nesse próximo slide. Ó. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos colocar a cabeça aí para trabalhar. Você já percebeu se o motor de combustão interna, seu carro, sua moto lá, ele rende mais, ele anda melhor nos dias de verão ou inverno? Se tem diferença, será que você já percebeu a diferença? Se tem, por quê? Já parou para pensar isso? Já sentiu? Alguém já teve essa sensação? Que às vezes tem dia que meu carro parece que está andando mais, parece que a minha moto está andando mais. Aí a pessoa não percebe o que é. Alguém já se deu conta nessa questão de temperatura? No verão anda melhor ou não? No inverno anda melhor. Será que tem essa mudança? Fizeram pergunta hoje aqui já no primeiro horário a respeito de usar um óleo devido à região. E agora? Será que na temperatura, se eu estou lá no Nordeste, meu carro vai andar melhor? Se eu estou no Sul, não vai andar tão bem? Por quê? Então vamos lançar essa pergunta, nós vamos trabalhar aqui sobre alguns assuntos para a gente chegar numa conclusão juntos aí. O próximo slide agora vai começar já a entrar na resposta, que vai falar sobre o quê? Estequiometria. Hoje, pessoal, a razão estequiométrica de um motor a gasolina, que está autorizado a gente usar 22% de etanol na mistura, ele fica em torno de 13,3 para 1, ou seja, qualquer cilindrada ou volume, a razão será sempre de 13,3 partes de ar para uma parte de gasolina. Não importa se eu tenho um V8, se eu tenho um 4 cilindro 1000, não importa. É a razão de proporção mistura ar-combustível. É um combustível que tem 22% de álcool, 13,3 partes de ar para uma parte de combustível. É imutável, é o melhor rendimento. É o balanceamento químico da razão entre essa mistura ar-combustível. Quando essa mistura entra no cilindro, quando ocorre a queima, ele vai ter uma modificação. Por isso que aí vai todos aqueles gases nocivos para a atmosfera, né? O dióxido de carbono, tudo isso vai ser produzido. Então se essa mistura estiver alterada, eu vou ter excesso de alguma coisa lá no final da minha reação química. Então não deve ser alterado, ok? Vamos lá, por que eu estou falando disso agora? Estequiometria. Já que eu falei da gasolina com 22%, vamos ter uma visão aqui ó, de outros combustíveis. O álcool, né, o etanol, ele tem 9 para 1. Olha lá, 9 partes de ar para 1 de álcool, de etanol. Então, maior consumo. Eu vou precisar de maior quantidade de combustível para aquela mesma capacidade volumétrica que talvez o meu motor tenha. O diesel, 15,2 para 1. Por isso que ele é econômico. Aí a gente já consegue entender a economia do diesel. O gás, né, natural, 15,4 para 1. Também é bem econômico. Aí tem outros pontos aí do gás, a questão aí de questão de lubrificação e tudo, que é um outro, ser muito seco, né, o combustível. Gasolina pura, 14,7 para 1. Mas aí vocês perceberam que na apresentação eu coloquei aí, né, a bomba ali de combustível e umas folhas ali verde. Então essa gasolina pura, por ela ter ali essa queima, ela vai não atender às emissões. Então é um combustível bom, é um combustível forte, mas infelizmente não atende às emissões. Por isso, no passado, pessoal, a gente tinha o quê? A adição de chumbo no combustível para ele resistir à compressão. Isso aumentava a octanagem. O que é a octanagem? Vamos relembrar aqui. Octanagem é justamente isso, a resistência que o meu combustível tem à compressão. Ele está sendo esmagado lá na câmara de compressão e ele está resistindo. Ele só vai detonar no momento certo quando a centelha me comandar essa detonação. Se ela não tivesse a adição de chumbo, ela dava pré-ignição, detonava antes da hora. Hoje o álcool, isso foi proibido, chumbo é proibido utilizar no combustível devido a ser cancerígeno, certo? Já não pode mais usar chumbo há algum tempo. A gasolina pura, como a gente chama aí de pura, normalmente tem adição de chumbo, por isso que ela também responde melhor e também agride muito o meio ambiente. Então, no caso aí,
a octanagem do álcool é superior. Então esses 22% que foi legalizado da gente poder utilizar, traz algumas coisas que não são boas, talvez. Uma queima, o motor não pega tão fácil, talvez, mas em compensação aumenta a octanagem, não emite poluentes, ajuda muito no combustível, fazendo aquela proporção de 13,3 para 1, ok? Não esqueci da pergunta ainda lá, de saber se é no verão ou no inverno, qual é a melhor maneira aí que nosso motor vai reagir melhor. Tá aí, ó. Nesse próximo slide agora, nós vamos ver. Estequiometria. Ó, deu para entender direitinho. Ó os balõezinhos lá, que bonitinho que ficou. No verão, vai acontecer aquilo lá com as moléculas de ar. Eu pus lá umas moléculas de oxigênio lá para você entender. O que aconteceu no verão? Elas dilataram. Olha lá, como o O2 está grandão lá, né? No inverno, eu tenho o quê? As moléculas menorzinhas. Então, no mesmo espaço, olha, no mesmo tamanho do balão que vocês estão vendo, no inverno eu consigo colocar muito mais moléculas de oxigênio dentro do meu cilindro. Olha aí ó, o próximo slide. Aí o cilindro. A mesma coisa que eu tenho no balão ocorre dentro do cilindro. Tanto no coletor de admissão. Veja lá, no dia do verão ou no dia do inverno, mudou lá o tamanho, a dimensão do meu coletor de admissão? Não. O coletor de admissão continua o mesmo tamanho, correto? Ele está lá do mesmo tamanho. A quantidade volumétrica de ar que vai passar ali dentro é a mesma. Mudou o tamanho do meu corpo de borboleta? Também não. Mudou o tamanho do cilindro? Não. Mas as moléculas estão de tamanho diferente. Então a mesma passagem ali, num dia de inverno, você vai ter maior número de oxigênio entrando lá dentro. Aí vamos lembrar de uma coisa que a gente conhece bem. Quem é que gosta de fazer um churrasquinho lá em casa de domingo, né? Aqueles que têm o privilégio de não trabalhar de sábado. Vamos lembrar de uma situação. Depois que você está colocando fogo lá na sua brasa, lá no seu carvão, depois que já tem chama, você já conseguiu fazer a chama, você, se quiser aumentar o fogo, você joga mais álcool, mais combustível? Não. O que a gente faz? Abana. A gente, na verdade, empurra um monte de molécula de ar no fogo e ele vai fazer o quê? Ele vai respeitar o triângulo do fogo, os 3 elementos necessários para ter fogo. Combustível, que já está lá, o comburente, que é o ar, e calor. Então, se eu não tiver o comburente, o ar, o oxigênio, ele não vai ocorrer a queima. Então, cada vez mais que eu consigo aumentar a quantidade de ar dentro, até uma certa proporção, dentro do cilindro, eu melhoro também o desempenho do meu motor. Então, respondendo categoricamente, no inverno, a tendência dos motores é responder melhor, né? Inclusive, a gente pode até lembrar aqui uma situação. Esse é o princípio do intercooler, né? Usado muito em carros a diesel. Que eles têm o quê? Nada mais, nada menos do que um trocador de calor na admissão de ar, resfriando o ar de entrada de admissão para poder conseguir aumentar. Aumenta muito o rendimento, a potência dos motores com o intercooler. É isso aí que acontece.